O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Processo de julgamento onde os homens e as instituições são acusadas e o juiz pronuncia a sua sentença. Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires e João Teixeira de Paula. Notícias sobre o livro. Lendo-se este livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte, temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa, sempre serena, dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual, diante dos confrontos necessários. O juiz pronuncia sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem. Mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior. Em 30 de setembro de 1863, como se pode ver em Obras Póstumas, Kardec recebeu dos espíritos superiores este aviso. Chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo e do uso que fez de sua autoridade. Enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. Esse julgamento começava com a preliminar constituída pelo o Evangelho segundo o Espiritismo e devia continuar com o céu e o inferno. Dentro de 2 anos, em seu número de setembro de 1865, a Revista Espírita publicaria em sua seção bibliográfica a notícia do lançamento do 4º livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Faltava apenas a Gênese para contemplar a obra da codificação da terceira revelação. Dos capítulos de O Céu e o Inferno foram publicados antecipadamente na revista o capítulo intitulado Da Apreensão da Morte, vigorosa peça de acusação, no número de janeiro de 1865, e o capítulo Onde é o Céu, no número de março do mesmo ano. Apareceram ambos como se fossem simples artigos para a revista, mas o último trazia uma nota final anunciando que ambos pertenciam a uma nova obra que o Sr. Allan Kardec publicará proximamente. Em setembro, a obra já aparece anunciada como à venda. Kardec declara que, não podendo elogiá-la nem criticá-la, a revista se limitava a publicar um resumo de seu prefácio, revelando seu conteúdo. Os capítulos antecipadamente publicados aparecem, o primeiro com o mesmo título com que saíra e o segundo com o título reduzido para O Céu. Estava dado golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso com o que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguiria penetrar na massa impura do mundo e levedá-la à custa de enormes sacrifícios. Kardec reafirma o caráter científico do espiritismo como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta o problema das penas e recompensas futuras à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos. O primeiro capítulo de O Céu e o Inferno intitula-se O Futuro e o Nada. Esse título coloca o leitor em face de 2 alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. É cartesiano quando propõe esta premissa lógica
de agudo realismo. Vivemos, pensamos, agimos. Isto é positivo. Não é menos certo que morremos? É shakespeariano quando evoca o dilema ser ou não ser, eis a alternativa, mas ao mesmo tempo se opõe com a antecedência de mais de um século à tese do nada que surgirá ali mesmo. Na França, com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. O que mais impressiona neste processo jurídico é a objetividade da acusação. Não estamos diante de um tribunal romano, onde as normas do direito se subordinam às exigências imediatistas do império, mas perante um tribunal grego do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante: o que é isso? E exige definição precisa segundo as leis da maiêutica. Essas comparações não são retóricas, são simplesmente históricas. O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca socrática da verdade, segundo a exposição platônica. O juiz que pontifica neste tribunal não enverga a toga impura de Anito, mas a túnica de Platão. A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel que a pagã. Bastaria isso para justificar o renascimento. O mergulho da humanidade no servidor medieval levou a natureza humana a um retrocesso histórico só comparável ao do nazifascismo em nosso tempo. Os intelectuais materialistas assustaram-se com o retrocesso do homem nos anos 40 do nosso século e puseram em dúvida a teoria da evolução. Se houvessem lido este livro de Kardec, saberiam que a evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão espiralada. Os teólogos medievais estavam racional e moralmente atrasados em relação aos teólogos gregos, porque representavam uma vasta camada de população ainda não atingida pelas luzes da cultura helênica. A evolução do homem na Terra está sujeita a vicissitudes da superposição periódica de camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. A queda do Império Romano foi um momento de superposição dos bárbaros, que precisavam abeberar-se na cultura clássica. No episódio aparentemente inexplicável do nazifascismo, tivemos um novo afloramento dos instintos bestiais do homem. Esses instintos ainda estão presentes em nosso mundo de pós-nazismo, mas vão sendo caldeados na ebulição cultural dos nossos dias. Nenhuma imagem explicaria melhor essa situação que a do caldeirão medieval, formulada por Wilhelm Dilthey. Vemos assim que este livro de Kardec tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao espiritismo dar-lhe a última demão com o desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. A leitura e o estudo sistemático deste livro se impõe às espíritas e não espíritas, a todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Mesmo entre os espíritas, este livro é quase desconhecido. A maioria dos que conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias, mas ao mesmo tempo estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de
após morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir um método das ciências de mensuração, pois o seu objeto não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. O grave problema da continuidade da vida após a morte despede-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdadeira à luz da razão esclarecida. Como ciência de observação, o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume. Com ciência de pesquisa, nos oferece a segunda parte, em que vemos Kardec investigar objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Como ele acentua incessantemente as penas e recompensas, que são consequências naturais do comportamento humano na Terra. Não aparece aqui como alegorias ou suposições elaboradas pela mente, mas como resultado da pesquisa mediúnica, da investigação direta, da situação dos espíritos através de suas próprias revelações. E essas revelações não são gratuitas nem colhidas ao acaso, mas provocadas pelo experimentador através de anos de trabalho árduo e paciente. Mais de um século depois de realizado, esse trabalho é hoje sancionado pelas investigações recentes, não só no meio espírita, mas também no campo das investigações parapsíquicas. A imparcialidade de Kardec e o seu amor pela pesquisa, a sua confiança na eficiência da investigação científica transparecem a cada instante. Charles Richer teve razão ao reconhecer a vocação científica do codificador do Espiritismo, dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais. Com base nos resultados de sua investigação, Kardec não repudia o dogma do purgatório, o mais suspeito da estrutura teológica arbitrária, porque, introduzido tardiamente no sistema dogmático católico, mas aceita-o e justifica-o. O purgatório é a terra, o lugar determinado e circunscrito em que purgamos as nossas imperfeições encarnados ou desencarnados. A doutrina teológica dos anjos e demônios é submetida também à prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização, e somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Mas isso não é uma ideia, uma hipótese, o produto de uma elucubração mental ou de uma interpretação arbitrária de textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas à experiência mediúnica, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita, numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. A importância deste livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à teologia, como procuramos demonstrar em várias notas ao texto, o céu e o inferno antecipou de mais de um século as transformações que ora se operam no seio de várias igrejas. Se os teólogos que pretendem ser homens mais do que homens, como Descartes os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nestas páginas a solução de seus mais angustiantes problemas. São Paulo, 30 de julho de 1973. Herculano Pires. Prefácio. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino, como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita. Aí nada introduzimos que seja produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo é deduzido da observação e da concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos,
contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão apresentados, até os que devem constituir o seu coroamento. Mas era necessário dar-lhe os desenvolvimentos, deduzir-lhe todas as consequências e todas as aplicações à medida que se desenrolavam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, em pontos de vista especiais. É o que fazemos nesta obra sobre um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam a publicar e que virão a seu tempo. As ideias novas só frutificam quando o terreno está preparado para as receber. Ora, por este terreno preparado devem estender-se em algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente. O céu e o inferno é mais um passo cujo alcance será mais facilmente compreendido, porque toca ao vivo certas questões, mas não devia vir mais cedo. Se se considerar a época em que veio o Espiritismo, reconhecer-se-á sem esforço que veio em tempo oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria abortado, porque, não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido aos golpes dos adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável de se produzir. As ideias poderiam ter tomado um outro curso, do qual teria sido difícil desviá-las. Era necessário deixar as velhas ideias tempo de se gastarem e provar sua insuficiência antes de apresentar outras novas. As ideias prematuras abortam porque não se está maduro para as compreender e ainda não se faz sentir a necessidade de uma mudança de posição. Hoje é para todos evidente que se manifesta um imenso movimento de opinião. Uma formidável reação se opera no sentido progressivo contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está no trabalho de parto. Há qualquer coisa no ar, uma força irresistível que a impele para a frente. Ela está como um jovem saído da adolescência, que entrevê novos horizontes sem os definir e sacode os crueiros da infância. Vê-se algo de melhor, alimento mais sólido para a razão, mas esse melhor ainda está no vago. Todos trabalham na busca do crente ao incrédulo, do operário ao cientista. O universo é um vasto canteiro. Uns destroem, outros reconstroem. Cada um talha uma pedra para o novo edifício, do qual só o grande arquiteto possui o plano definitivo e cuja economia só será compreendida quando suas formas começarem a se desenhar acima da superfície do solo. Foi este momento que a soberana sabedoria escolheu para o advento do Espiritismo. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com mais sabedoria e previdência do que podem fazê-lo os homens, porque abarcam a marcha geral dos acontecimentos, ao passo que nós só vemos o círculo limitado do horizonte. Estando chegados aos tempos da renovação, conforme os desígnios divinos, era preciso que, em meio às ruínas do velho edifício, e para não perder a coragem, o homem entrevisse as fiadas da nova ordem de coisas. Era preciso que o marinheiro percebesse a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. A sabedoria dos espíritos que se mostrou no surgimento do Espiritismo revelou
Quase que instantaneamente em toda a Terra, na época mais propícia, não menos evidente na ordem e na gradação lógicas das revelações complementares sucessivas, não depende de ninguém constranger sua vontade a tal respeito, porque eles não medem seus ensinos pela impaciência dos homens. Não nos basta dizer gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada, e ainda menos nos convém dizer a Deus: julgamos chegando o momento para nos dardes tal coisa. Nós nos julgamos bastante adiantados para receber, porque seria dizer-lhe: sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem: começai por bem saber, bem compreender, e, sobretudo, bem praticar o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolher nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e recompensas futuras, o dogma das penas eternas, aí encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das mesmas leis da natureza e que lhes demonstram não só o lado ilógico, já centenas de vezes assinalado, mas a sua impossibilidade material, com as penas eternas caem, naturalmente, as consequências que tinham acreditado delas pode tirar. A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio à teoria, ou melhor, que serviram ao estabelecimento da teoria. Eles tiram sua autoridade da diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidos, porque se emanassem de uma única fonte, poderiam ser considerados como produto de uma mesma influência. Além disso, tiram-na na sua concordância com o que diariamente se obtém por toda parte, onde se ocupam das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Estes exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, porque não há centro que não os possa fornecer em notável contingente. Para evitar repetições fastidiosas, tivemos que fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com atenção, porque cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte e a passagem até então tão obscura e tão temida na vida corporal, a vida espiritual. É o guia do viajor antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desenrola sob todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada um aí exibirá novos motivos de esperança e de consolação e novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos, em maioria tomados de fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes próprios sempre que o julgamos útil, por motivos de conveniência fáceis de apreciar. Aqueles a quem tais exemplos podem interessar reconhecê-los-ão facilmente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e, por vezes, muito obscuros, nada teriam acrescentado à instrução que dos mesmos se pode colher. Allan Kardec.